Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Informe Blumenau Entrevista, o nosso espaço para dar visibilidade aos agentes políticos de Santa Catarina. A nossa entrevista hoje é com a deputada estadual Luciana Carminati, do PT, que foi a segunda mais votada na última eleição e cumpriu a agenda nessa sexta-feira, dia 10, em Blumenau. Deputada, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, pela acolhida, estamos à disposição. Dormimos já em Blumenau ontem, fazendo agenda até o final da tarde hoje aqui em Blumenau. A senhora fez 1.000 e poucos votos aqui em Blumenau, é isso? Exatamente. Tivemos um crescimento desde a primeira eleição, né? E normal, não era conhecida ainda, eu era vereadora de Chapecó. Então, do primeiro mandato para agora, um crescimento de 800%. Coisa boa. Deputada, vamos falar um pouco sobre a participação feminina na política. Como eu disse, a senhora foi a segunda mais votada. E quem foi a mais votada foi a sua colega, também reeleita na Campanholo do PL, que fez impressionantes 196 mil votos. Muito se discute essa necessidade de mais mulheres na política, mas a sua linha de atuação é absolutamente oposta à da Ana Campanholo. O que a senhora atribui, né, a esse bom resultado de vocês duas, né, e se dá para botar na conta das mulheres, né, dessa concepção, há também essa votação da Ana Campanholo? Então, nós temos atuações bem diferenciadas do ponto de vista do jeito de fazer mandato e também da concepção de política, da luta das mulheres. Eu sou uma deputada que tenho orgulho em dizer que os meus votos, eu sei que vem do meu trabalho em defesa da educação, da luta das mulheres, do nosso oeste de Santa Catarina. Pelas 4 eleições eu fui sempre a mais votada em Chapecó e muito bem votada no oeste de Santa Catarina. Então são coisas diferentes. O meu trabalho é na visita às escolas, né? Eu provavelmente seja a deputada que mais visitou escolas nos últimos anos, em torno de 300 escolas visitadas, né? Então é presença, é diálogo com a cultura, é a frente parlamentar do SUAS, é o debate com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher e a voz da educação, muito forte. A minha colega tem uma atuação com as suas pautas, mas muito voltada à rede social. E a gente tem que entender que fazer uma votação como ela fez, na minha avaliação, num estado que deu mais de 60% para o ex-presidente, é compreensível, né? O maior desafio é nós, num estado onde nós tivemos 1/3 dos votos para governo e para presidente da República fazer 92.478 votos. É muito trabalho. Então, eu penso que a política ela é a arte de dialogar. E eu pauto sempre o meu trabalho, a minha caminhada pelo papo reto. As pessoas sabem o que eu defendo, as pessoas podem criticar, não gostar, mas sabem o que eu penso e sabem o jeito como eu trabalho. Eu sempre falo que eu tenho um partido, eu tenho identidade com o PT, eu entendo a construção que o Partido dos Trabalhadores fez ao longo da história de democratização desse país, mas eu nunca perguntei para quem entra no meu gabinete de que partido é, em quem votou. Porque eu entendo que quando nós somos eleitos, nós somos 40 deputados para responder pelo Estado. Então eu estou muito feliz, não só por Blumenau, pela região toda, mas por todo o Estado. Eu fiz voto em 100% dos municípios. Até às vezes as pessoas me perguntam, como que tu fez voto em todos os municípios? E eu digo assim, mas não tem escola em todo município? Porque é isso, a gente se identifica na luta pela educação pública, sobretudo. Então, acho que o Estado cabe essas visões e eu espero que cada vez mais as pessoas não só elejam, mas acompanhem, cobrem dos seus representados, dos seus parlamentares, uma atuação menos pessoal, personalista e mais coletiva. Bom, a senhora falou muito da sua bandeira da educação e a gente conhece bastante o seu trabalho. O que é preciso fazer? O que a senhora vai trabalhar como prioridade nesse primeiro momento? Então, eu tenho falado que a pauta da educação ela é uma pauta que não se esgota em um mandato, né? Tanto é que eu trabalho isso desde quando eu fui eleita a primeira vez.
Quando eu falo a pauta da educação como prioridade, é porque eu entendo que um estado, um país, um município, para se desenvolver, tem que cuidar da sua gente e passa pela educação. Eu sou de uma geração que poucos da minha idade tiveram acesso à educação infantil, muito pouca gente. Meus pais não tiveram acesso nem sequer ao ensino fundamental completo. Então, nós temos que fazer a luta para que o acesso à educação, desde a primeira infância, que é 0 a 3, até o ensino superior ou o ensino técnico, seja um direito assegurado e universal. Então, a primeira luta é essa. A educação tem que ser de direito de todos. Se eu tenho um filho e eu sou de família pobre e ele quer fazer medicina, por que ele não pode fazer? O Estado tem que garantir esse direito. Então, a gente faz uma luta grande por bolsas de estudo, né? Por mais creches. Agora, o debate da educação em tempo integral vem com força. A inclusão está tomando uma força muito grande. E, inclusive, quero fazer aqui um comentário sobre isso. Tem me chamado a atenção como as universidades estão sendo demandadas com alunos com deficiência. Coisa que há 5 anos atrás a gente não tinha essa demanda. Por que está chegando? Agora mesmo, hoje de manhã, nós fizemos uma audiência com a reitora Márcia da FURB e ela nos falou de 120 estudantes universitários com deficiência. Isso é uma revolução, se você pensar para uma instituição de ensino. Mas eu tenho recebido isso de todas as universidades. E aí, quando a gente volta no tempo, por que está chegando essa demanda? Porque eles estão na escola, porque eles estão inclusos. Então, a luta pelo acesso à educação é uma bandeira nossa, em todos os níveis e modalidades, a valorização do profissional da educação. Então, assim, nós temos uma pauta que é pensar uma carreira que seja uma carreira decente para o professor que entra com graduação, dizer o seguinte, eu vou estudar e o Estado vai reconhecer o meu esforço, né? Mestrado, doutorado. Hoje nós temos um problema, mesmo com o governador anterior, que melhorou um pouco a remuneração, e eu sempre procuro ser muito justa, independente de qual é o partido, né? Melhorou um pouco, no entanto, achatou a carreira. Então, se melhorou por um lado, para quem está chegando hoje na escola, aquele que está saindo está ganhando a mesma coisa. Aquele que está fazendo mestrado, aquele que está na metade da carreira, ele se sente desprezado porque ele diz assim, mas o meu colega que chegou ontem ganha o que eu ganho. Então, esse é um debate forte, né? E nós já levantamos essa questão para o secretário de Estado da Educação como prioridade. Carreira, vale alimentação, aposentadoria, porque com a reforma da Previdência tem um vácuo da última letra que chegava nos 25 anos de contribuição e agora ampliou a idade e o tempo de contribuição e não tem mais letra para avançar. Então, o profissional que está em fase de aposentadoria fica parado na carreira. Então, esse conjunto de questões eu já levei para o secretário e ele me disse, isso é meta nossa, é prioridade, nós estamos elaborando propostas e vamos apresentar. Não soube precisar quando e nem quanto, mas eu diria que é uma proposta, né? Que é uma meta da sede. Então, falar da educação, eu diria o seguinte, que o que envolve a educação, aí nós temos a educação do campo, a educação indígena, quilombola, todas as questões da diversidade presente na escola, porque a gente vê que muitos professores são perseguidos quando abordam temas que alguns da sociedade acham, como por exemplo a questão da orientação sexual, né? Que está na nossa Constituição, está na nossa Base Nacional Comum Curricular, que nem é do período do meu governo do PT, é do período do governo anterior. Está lá, Base Nacional Comum Curricular, diversidade, né, orientação sexual, e tem gente que coloca na cabeça, né, alguns delírios que, se não falar, isso é coisa da família, né? Eu tenho um questionamento muito grande sobre isso, porque tem muitas pesquisas que apontam, os pais mesmo dizem, numa pergunta feita, num questionamento feito, você acha que a família está mais preparada para abordar esse tema ou os profissionais da educação? Mais de 70% diz os profissionais da educação. E quando a gente compara tantos casos de abuso, de violência,
Aí a pergunta é sempre assim, tá, mas as famílias estão mesmo preparadas? Claro que aqui eu estou falando genericamente, nós estamos falando do conjunto, mas o que eu quero dizer é que família orienta, a família educa, mas a escola é conhecimento científico. Então, a escola tem que exercer a sua função de garantir conhecimento científico. Nós não podemos mais ter crianças de 10, 12 anos grávidas. É absurdo isso. É absurdo isso. Então, esses temas todos são temas que nós abordamos, né? A liberdade de cátedra é um outro tema muito importante, assim como agora vem com o governo Jorginho esse debate da gratuidade do sistema CAF, que é algo que a gente vai se debruçar muito na Comissão de Educação. Vamos lá, a senhora pincelou vários assuntos, eu queria insistir em alguns. Até atendendo um questionamento da nossa Rafaela, que está aqui me ajudando na produção, Rafaela Costa, a questão das creches. Esse é um problemão, porque no momento que não tem acesso à creche integral, vira uma dificuldade para a mulher trabalhadora e também para o pai solo que precisa trabalhar. Educação infantil é responsabilidade dos municípios, mas o que o parlamento pode fazer nesse debate? Então, bem importante essa pergunta. Primeiro que eu quero só reafirmar, nós temos um grande desafio, principalmente 0 a 3, porque 4 a 6 anos a legislação já trata como obrigatoriedade. Então os municípios foram se organizando, 4 a 6 não é, digamos assim, o grande problema. Pode ter criança ainda. Mas não tem integral, né? Não, só 4 horas, parcial. Sim, né? Sim. Quando a gente fala da integralidade, aí eu quero dizer que vai do 0, né, até os 6 anos, que 6 anos é quando entra no ensino fundamental. Né? Esse é um problema, e ele é um problema por duas matizes. Primeiro, porque ele é um direito da criança. E a pedagogia, os estudos sociológicos, psicológicos, o que fundamenta a pedagogia, já chegou à seguinte síntese: quanto mais cedo a criança entrar na escola, melhor, inclusive para o processo de alfabetização e desenvolvimento. Uma criança que passa pela educação infantil, ela chega na alfabetização dominando 12.000 palavras. E uma criança que não passa pela educação infantil domina 4.000 palavras. Então eu começo primeiro pelo direito da criança. A criança tem direito, é a primeira etapa da educação. Em segundo lugar, quando esta vaga não é ofertada, sobra para quem ficar em casa, normalmente, a mãe ou a avó cuidar. Essa é a realidade que a gente tem. Então, esse é um desafio muito grande. Eu quero dizer que nós melhoramos um pouco, mas tem muito que avançar. Quando eu falo melhoramos, por quê? Porque lá no final dos anos 90, 96, 97, 2000, início dos anos 2000, até 2007 por aí, nós não tínhamos o financiamento da educação infantil. Era só a Fundef, que financiava só Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Então os municípios tinham que se virar sozinhos, não tinham um centavo da União. Quando o ministro Haddad, na época, e o presidente Lula criam o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização no Magistério, começa a entrar o financiamento da educação infantil. Mas isso é muito recente. Então, qual é a etapa que a gente está agora? Você perguntava o que fazer. Bom, o ano passado nós aprovamos uma lei em Santa Catarina que vem em decorrência da exigência do novo financiamento do Fundeb, que é de 2020 para cá, que diz o seguinte, a lei estadual: os municípios que cumprirem as metas do seu plano municipal, que tem a ver com creche, 0 a 3, período integral, né, e todas as outras questões que envolvem educação, vão receber mais recursos do ICMS do Estado. Sim. Por que isso é importante? Porque a gente está dizendo para os gestores municipais que se eles colocarem mais crianças na creche, se eles criarem alternativas de educação em tempo integral, é claro que não tem recurso para pagar tudo isso. Não é isso que eu estou dizendo, para sustentar tudo isso. Mas haverá uma redistribuição considerando esse município em relação àquele que não faz. Porque o que a gente quer? A gente quer estimular as boas práticas. E as boas práticas não é aquilo que eu acho, é aquilo que está na lei. Então, eu acho que a educação infantil é um processo que vai nessa linha da lei do ICMS educacional, mas também novo Ministério da Educação, inclusive
deve estar saindo agora nos próximos dias, investimentos em obras que não foram concluídas, como escolas e creches, né? Tem muita obra parada com recursos da União, então primeira ação do MEC vai ser, vamos terminar essas obras, creches e escolas, mas tem um debate já internamente no MEC, que nós vamos acompanhar como Comissão de Educação, como é que a gente cumpre todas essas metas da educação. E aí a meta maior é 0 a 3, no mínimo 50% do atendimento, no mínimo, com prioridade para esses casos de famílias em situação vulnerável, ou mãe solo, pai solo, essas coisas, que a ideia é universalizar, mas como a gente não tinha nada na lei, a gente vai gradativamente construindo. E agora, o ano que vem, nós vamos entrar numa outra etapa, que é discutir as próximas metas para a década, que eu acho que essa meta ela tem que ser superada. Bom, o ensino superior foi sucateado nos últimos 4 anos, e a senhora falou na pergunta anterior que vai ficar muito de olho nessa promessa do governador Jorginho Melo da faculdade gratuita. Por que a senhora vai ficar de olho? Qual é o seu receio? Então, tudo aquilo que a gente não pegou na mão ainda, fica meio, ouvindo as coisas, assim, tentando entender. E eu falei para o secretário essa semana, antes de mandarem o projeto de lei para a Assembleia, por favor, nos chamem, porque quando vai um projeto de lei que mexe com tantos recursos, estruturas, se não é bem construído, vira uma colcha de retalhos. E a gente não sabe o que é aprovado. Quais são os temores que eu tenho? Primeiro, que eu sou favorável os alunos que têm renda baixa terem o direito de cursar o curso que quiserem. Não é o que sobra, não é o que tem vaga. Que acaba acontecendo. Exatamente. Então, eu encontro muitas situações assim, Essa semana mesmo eu fiz uma reunião em Chapecó, um menino me chamou do lado, no final eu disse, eu passei na UNO Chapecó para medicina, e ele chorava. E eu olhei para ele e disse, pelo amor de Deus, deputada, eu preciso daquela bolsa que o Jorginho vai dar. Então, como é que tu vai ser contra uma coisa dessa? Não tem como tu ser contra, Porque o nosso imposto tem que ir para isso. Agora eu vou dizer uma coisa assim, eu quero saber, é para todos então? Mas e aquele que não precisa da bolsa? Também vai ter, porque o governador prometeu 100%. Aí eu começo a me perguntar, mas o filho do empresário, do médico que tem clínica, que tem uma renda de 60, 70 mil, ele precisa de bolsa? Essa é uma pergunta que fica no ar. Tem que ter critério. Tem que ter critério, exatamente. Então, eu quero ver quais são os critérios. É renda? Critério é catarinense? Porque daqui a pouco nós vamos trazer todo mundo do Brasil inteiro, Então também não pode. Sim, isso aí também pode vir. Então, o critério de território também tem que valer, E aí tem uma outra coisa que é de onde sai o recurso. Qual é a fonte pagadora? Porque veja bem, se a fonte pagadora foi tirar dos investimentos que estão sendo colocados para os municípios fazer creche, que é o que tu perguntavas aqui antes, nós temos que discutir. Então, tira da creche para pôr... Não, então tem que tirar de outro lugar. Veja, não estou dizendo que eu sou contra, eu estou dizendo que a fonte tem que ser observada. O critério é tirar da carreira dos professores? Não, também não sou a favor. O critério é tirar da fila de cirurgia, mesmo que foi lançado o programa agora? Também não sou a favor. Então, o critério, para mim, ele tem que ser um critério que ele seja defensável. Aí sim, nós vamos defender. Mais investimentos, gratuidade, mas tem que ser critério defensável de quem são os beneficiários e qual é a fonte pagadora. Então, o que nós temos falado é isso. Não tem problema aprovar, esse projeto ele é bem-vindo, o governo tem todo o direito porque ele se elegeu, é uma promessa de campanha, ok, mas o meu papel também como deputada, professora, defensora da educação e como fiscalizadora é observar esses critérios. Qual é a sua expectativa sobre os novos gestores da educação em Santa Catarina? O professor Aristides, a secretária, que era secretária aqui de Blumenau, está como adjunta, a Patrícia Líderes, que fez um belo trabalho aqui em Blumenau. Qual é a sua expectativa? Então, dessa equipe que eu estive, inclusive, na quarta-feira conversando em audiência, eu conheço muito eles e a gente se relaciona por conta da Comissão de Educação. Eu tenho uma relação muito boa com a Patrícia,
Por diversas vezes, quando eu queria informações sobre a educação municipal, eu falava com ela, porque ela presidia a Undime também, né? Então, a gente construiu esse diálogo. Se a gente pegar a Sônia, que é diretora de ensino, a Sônia estava em comissões que eu estou até agora, de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação Estadual. Até eu brinquei em alguns momentos na mesa, né? Quando a gente pautava algumas coisas, eu disse, Sônia, tu lembra o que a gente discutia? Aí, né? Então, assim, a Patrícia, a Sônia, o Cimadom, nós nos relacionamos por muito tempo, desde o meu primeiro mandato, por conta do sistema CAF. Então, eu acho que do ponto de vista de entender o que é educação e compromisso com a educação, é uma equipe muito boa, muito qualificada. O que nós precisamos entender é que o gestor, ele tem as suas prioridades, né? E o parlamentar representa a sociedade naquilo que é da sua atuação. Então, eu acho que eu quero acreditar, falei para eles, né, a relação é uma via de mão dupla, assim como vem e vai. Então, eu espero que a gente possa ter, mesmo que com divergência, se tenhamos, né, que as tenhamos com muito diálogo e respeito. É isso que eu espero. E qual é a sua expectativa do governo Jorginho Melo como um todo? Enquanto senador, Jorginho Melo talvez tenha sido um dos maiores defensores do ex-presidente Bolsonaro, mas ele sempre foi um político, né, na acepção da palavra, passou por diferentes partidos, já foi da Assembleia Legislativa, deputado federal, apesar de ser bolsonarista, não parece que ele também vai seguir essa cartilha do bolsonarismo mais radical, pelo menos nesse momento. Qual é a sua expectativa? Eu acho que o governador Jorginho Melo vai viver uma contradição. E qual é a contradição? Com quem ele quer governar. Ele vai ter que fazer essa escolha. Se é com esta ala mais ultraconservadora de direita, a exemplo da nomeação do presidente da Fundação Catarinense de Cultura, sim, que é lamentável e que é escolha desta ala. Eu acho que ele ficou meio refém nesse processo, né? E ainda mais depois da negociação da mesa diretora. Exatamente. Então, assim, essa é uma incógnita. Ele terá que fazer uma escolha. Se ele quer se pautar por um governo que mantém vivo tudo que o governo do presidente Bolsonaro fez, que é a negação da ciência, que é o ataque à educação pública, à cultura como um todo. Bom, nós já temos um mapa e esse mapa do governo anterior foi derrotado nas urnas. Mas eu entendo que o Jorginho também é um cara inteligente, esperto, e pelo que estamos vendo, vamos dar um exemplo aqui em relação à postura dele. Ele foi para a reunião com os governadores, né? Eu quero lembrar que ele está vivendo na pele o que foi feito no ano passado, porque quando o presidente anterior mexeu nas alíquotas do ICMS, reduzindo tanto combustível quanto energia e telecomunicações, ele reduziu sem colocar nada para os estados. Sem contrapartida. Eu também sou a favor de reduzir. Só que naquele momento o Jorginho era senador e aplaudiu. Agora ele vai para Brasília e pede, né, restituição de valores, porque ele está sentindo o caixa quebrando não, o caixa diminuindo. Então, eu acho que essa contradição ele vai viver, mas eu quero dizer que logo na primeira semana, quando ele foi eleito, eu liguei para o governador, porque eu acho que a gente precisa sair dessa coisa que tem muitas autoridades que ficam alimentando, que bom, eu sou do time anterior, então tudo que vier eu sou contra, né? Aquela guerra. O Brasil não suporta mais isso. A gente precisa respirar. Nesse clima. Foi muito ruim. A gente precisa respirar a democracia. A gente precisa voltar a ter o direito de conversar sobre política e não ter tanto ódio no ar. Então eu liguei para o governador, dei os parabéns a ele e disse: Jorginho, você sabe que você foi eleito não com o meu voto, porque eu votei para o Décio, meu governador, mas eu quero te dizer o seguinte, eu desejo sucesso para ti. E tudo que nós nos entendermos em concepção, em princípios, que não atinge aquilo que eu defendo, vai ter o meu voto e o meu apoio, estou à disposição. Eu acho que esse gesto todo mundo tinha que fazer. Tinha que fazer com o Jorginho e com o presidente Lula.
Ele foi eleito e a urna é assim. A urna tem que ser respeitada. Eu não vou para o Palácio Barriga Verde ou eu não vou lá para o Palácio da Agronômica quebrar vidro ou quebrar portão. Eu vou dizer o seguinte, a democracia é essa. 4 anos é isso. Daqui 4 anos tem outro processo. Volta a conversa. Volta a conversa. E qual é a sua expectativa sobre o governo Lula? E se a senhora acha que, depois daqueles episódios lamentáveis de 8 de janeiro, essa questão extremista, terrorista, vai ser acalmada? A senhora, qual é a sua expectativa? Eu acho que o Lula está indo muito bem. Eu estou muito feliz com este início de governo, né? Porque ainda a gente está no 2º mês. Acho que ele está bem posicionado, bem focado. Ele não tem fugido dos debates complexos. Vamos dar um exemplo aqui. Não tem fugido com relação ao debate da tabela do imposto de renda. Mandou discutir já para esse ano 2 salários mínimos de isenção, que está congelado há mais de 10 anos. Não está fugindo do debate da isenção dos 5 mil que ele se comprometeu na campanha. Criou o Ministério dos Povos Indígenas. Está mexendo na Amazônia, está correndo o mundo, está trazendo gente para olhar para cá. Eu olho para o nosso governo Lula e eu tenho assim uma grata satisfação em dizer aponta o horizonte de paz, de referência do Brasil, de diálogo, porque não é um governo do PT, né? A gente pode contar quais partidos não estão nesse governo. Vamos falar bem a verdade, né? Não é um governo do PT, é um governo daquilo que foi possível para a gente garantir a democracia. Então eu estou muito feliz com isso. Eu desejo assim que a gente consiga avançar muito em relação a isso. Nossa expectativa é de que nós consigamos, né, vencer essas etapas, mas eu também não quero ser ingênua. Eu acho que do 8 de janeiro tem uma parcela que começa a refletir sobre a política e como foi usado por um presidente que fez discursos de ódio e está lá nos Estados Unidos assistindo e não fez nada. Então tem gente que agora está caindo a ficha, como a gente diz, né? Está caindo a ficha que foi usado e que vivia numa bolha e num delírio. Mas tem uma parte que ainda está comemorando que está com tornozeleira eletrônica. Então, eu acho que a gente vive essa dicotomia, sabe? E nós vamos viver isso por muito tempo, na minha avaliação. Para encerrar, como reverter essa imagem que hoje boa parte de Santa Catarina, isso deu para ver nas urnas, ainda tem do PT, esse distanciamento. O PT que já foi bastante forte em nível estadual, né, quase bateu com o Senado, já teve algumas oportunidades, mas hoje está muito distante. A gente percebe ainda o catarinense muito refratário em quase todas as regiões. E, enfim, os fenômenos que levaram a isso são muitos. Mas qual é o trabalho, qual é a situação que tem que ser feita a médio e longo prazo para reverter essa imagem que o catarinense ainda tem com relação à esquerda e especificamente ao Partido dos Trabalhadores? Acho que essa é uma pergunta muito importante que você faz e eu quero te agradecer, porque eu acho que ela aponta também, né, para frente, né? Primeiro que assim, acho que tem muito a ver com o nosso governo federal. Aos poucos, né, o nosso governo e o presidente Lula vai mostrando que nós não queremos tomar a casa de ninguém, que o comunismo não vai tomar a vida de ninguém, o carro de ninguém. Que a vida... Que não tem comunismo, né? Mas é que ficam criando fantoches, né, e neuroses que, assim, tem gente que está achando que está chegando os comunistas para invadir a tua casa, né? A gente escuta de tudo, dos mais absurdos, né? Então, aos poucos, acho que as pessoas vão se dando conta que foram enganadas, usadas e que o PT não é esse monstro que muita gente pintou, não é. Nós somos um partido político, eu falo sempre, feito de gente, como todos são, gente que acerta e erra. Agora, claro que quando o PT é o único partido de esquerda que conseguiu, por 5 vezes, eleger presidente da República, né? Se você olhar, nós tivemos 2 mandatos do presidente Lula, o mandato agora 3º do presidente Lula, o primeiro mandato com 3 eleições, né? E nós tivemos a presidenta Dilma reeleita.
a primeira mulher, o primeiro operário, então tem preconceito de classe, tem preconceito de gênero também colocado. E quem rompeu isso foi o PT, foi a esquerda que rompeu isso. Então, junto com todos esses rompimentos, vem essas desconstruções, né? E essa tentativa também de construir uma imagem negativa. Eu acho que aos poucos a gente vai dando respostas e acolhendo, e nós do PT temos uma tarefa muito grande. Eu falo muito isso, tanto é que o meu slogan é Mulher Educadora. Porque às vezes a gente vai para alguns embates que a gente tem vontade de pegar no pescoço alguém. E tu tem que se recompor e dizer, é no diálogo, não é no ódio, não é na força, porque isso não são nossas armas, são dos extremistas. Então acho que é um movimento que a esquerda toda tem que fazer, também de se aproximar de alguns setores, de ouvir, mas também eu diria que a grande mídia tem que fazer também a sua autocrítica, porque nós não vamos esquecer o que foi aquele domingo do golpe contra a presidenta Dilma, que foi passado em rede nacional, né? Coronel Ustra ser homenageado quando deveria, né? Não quero nem falar aqui, mas assim, torturador, né? Torturador. Não pode ser referência para ninguém. Então, a grande mídia tem que fazer a sua autocrítica, sim. Eu acho que todos nós nesse processo, cada um com as suas responsabilidades, mas eu aposto muito aí em novos ares, novos ambientes e no diálogo. Deputado estadual Luciano Carminati, do PT, obrigado pela entrevista, boa sorte, bom trabalho nesse novo mandato. Muito obrigada pela acolhida, colocamos o nosso mandato à disposição. Um grande abraço a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. O Roberto, que está aqui com a gente também, que foi nosso vereador, né, aqui. Mandato coletivo. Em nome de todo o time aqui de Blumenau e toda a região. Um grande abraço. E a você que nos acompanhou até agora, também muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Informe Blumenau Entrevista. Até a próxima.